A Coreia inspira, de M.G. Ferrey. Ela deseja-o sem o conhecer. Ele ama sem a ver. Juntos têm um mundo secreto para salvar. Vamos ler agora a parte de trás. Ok, vamos conhecer um bocadinho. Está aqui uma pequena sinopse. Vamos conhecer um bocadinho. Uma adolescente comum, um guerreiro subaquático, uma ligação mágica que eles não querem permitir e a que nem querem resistir. No dia do funeral do avô, Arabella Roosevelt afoga-se e, quando acorda, reencontra-o. A sua vida sofre uma reviravolta avassaladora ao descobrir que está em Aquareia, uma exótica e milenar comunidade que prosperou milhares de metros abaixo do nível do mar. Kai, um rapaz de inescrutáveis olhos azuis, com um comportamento enlouquecedor, umas vezes frio e sisudo, outras vezes arrebatador, atrai-a e repele-a em simultâneo, deixando-a louca de raiva e de desejo. Apesar das saudades infindáveis da sua família, Ara sente-se irresistivelmente atraída pelas novas amizades, a vida agitada e a existência daquela comunidade excêntrica, mas extremamente calorosa. Tudo parece perfeito, até que alguns habitantes da Coreia começam a morrer. Quando ela percebe que afinal o seu mergulho não foi coincidência e que dela depende a salvação ou a condenação daquele mundo, terá de enfrentar a decisão mais difícil da sua vida. Colocando as suas diferenças de lado, ambos tentarão perceber quem está por detrás dos assassinatos e daquela misteriosa conspiração. Suspense. Suspense, malta. Suspense. Vamos conhecer aqui um bocadinho da autora. Ela é licenciada em Psicologia Clínica, mas o seu sonho de sempre era escrever. Em 2011, frequentou um curso de pós-graduação em jornalismo na LCJ, em Londres, e finalmente pôs mãos à obra. A Coreia Inspira é o primeiro livro de uma coleção cheia de fantasia e romance, que nos envolve como água tépida desde a primeira à última linha. Interessante. Uou, agora que eu reparei aqui. Ok, aqui o separador do livro é bastante fofo. É igual à capa do livro. Igual praticamente, como vocês veem. E diz 2 mundos, 2 escolhas, 1 trunfo. Muito giro. Ok. Senhor. O livro tem uns detalhes também que eu achei muito criativo. Por exemplo, as setas. Quando é um novo capítulo, eles colocam as setas. Eu acho giríssimo. Acho um detalhe muito, muito subtil. Acho que fica muito bem. Condiz bastante com o livro. Vamos então começar, pessoal. Para os meus pais, que me ensinaram
Para os meus pais que me ensinaram o significado do amor incondicional e a nunca desistir dos meus sonhos. Para os leitores que acham que este livro é sobre eles, é sim. Sejam gentis, sejam corajosos. Kia kaha. Prologo. Passava da meia-noite, quando a Nadir pegou nos objetos que reunira durante a tarde e os guardou na mochila impermeável castanho escura. Um pequeno álbum de fotografias com imagens da fachada da sua casa, do seu filho, ainda bebé, na adolescência e no dia do casamento, das suas netas, também em diferentes idades. Um perfume Chanel, número 5, na embalagem original com o invólucro ainda inviolado. O livro Grandes Esperanças, de Charles Dickens. E o seu companheiro de sempre, um cachimbo Tankard de madeira, que comprara com o primeiro salário recebido como chefe de equipa. Olhou em volta e sentiu um enorme pesar por saber que não voltaria a ver aquela casa, nem as árvores frondosas em redor. Não mais sentiria o ar fresco do rio entrar pelas janelas, nem voltaria a contemplar noites estreladas. A casa de musgo fora construída pelos seus avós, que a haviam deixado aos seus pais, e que ele herdara. Era uma casa humilde, construída com barro, tijolos finos e grande dedicação. Na parte da frente houvera em tempos um pequeno jardim. Agora era apenas a continuação da floresta, com 3 degraus largos que davam acesso a um alpendre. A Nadir fechou os olhos e inspirou profundamente, sendo tomado por uma comoção. Mas a sua decisão estava tomada. Só adiara por causa das netas. Não fazia uso da casa há 40 anos. Foi abordado por inúmeras agências imobiliárias que ofereceram bom dinheiro para adquirir, mas a Nadir nunca foi capaz de abrir mão dela. O arrendamento revelara-se mais proveitoso, podendo mantê-la no património da família. Certamente que, na sua ausência, a família iria apreciar aquele legado e dedicar-lhe todo o amor e atenção necessários. Mas apesar de se sentir em paz com o que estava prestes a fazer, mostrava-se extremamente angustiado e preocupado com os seus. "Não sejas tolo, eles vão ficar bem", disse a si mesmo, recitando em voz alta o mantra que repetia há meses, sempre que pensava a fundo no assunto. À porta, pousou a mão direita na maçaneta, mas em vez de girar, virou-se e suspirou longamente, olhando uma última vez para a casa. Apagou a luz, saiu e trancou a porta, pondo a chave debaixo do tapete de entrada. Virou-lhe as costas e percorreu o curto trilho, através da floresta, até ao seu barco, sem olhar para trás. Passados 20 minutos rio acima, desligou o motor e a luz do barco e rumou até à garganta do diabo. O estrépito e a força da água que se precipitava do alto da cascata agitaram-no tanto a ele como ao barco, que balançava incessantemente, mas achou que aquele era um bom local. Avistava ao longe a névoa de luz da sua cidade. Foz de Igaço. Pegou na mochila com as suas recordações, olhou para o seu estrelado e disse em voz alta: "Adeus". No mesmo instante, atirou-se para a água, não mais voltando à superfície. Vicissitude. Esqueci-me dos óculos. Mãos quentes.
Mãos quentes e grandes percorrem o meu corpo, deixando-me num rastro de eletricidade nas coxas nuas. O olhar dele é intenso, quente, apaixonado. São os olhos, tão vibrantes que não me permitem despregar o olho do seu. Puxa-me pela cintura e pousa-me no seu colo, de pernas abertas. Não sei o que está a acontecer, malta. Lábios carnudos percorrem o meu pescoço, traçando uma linha invisível de beijo. A língua encontra a minha orelha e mordisca, porque sabe que é o meu ponto mais sensível. Numa voz rouca, sussurra o meu nome com prazer. Arabella. Show must go on, malta, desculpem. Sento-me na cama de um salto, os olhos bugalhados. O meu peito sobe e desce rapidamente, ao ritmo de uma respiração descompassada. Tenho a t-shirt completamente encharcada em suor. Um arrepio sobe-me pela coluna até ao couro cabeludo. É o terceiro sonho erótico que me acorda esta semana. Provavelmente um recorde para uma virgem. Mas o que se passa comigo? Nem sequer tenho namorado. Deixo-me cair na cama. De barriga para cima, os braços afastados do corpo, puxo a almofada, onde a minha cabeça repousa, e ponho-a sobre o rosto. Enterro nela a cara com força e emito um grito breve, mas forte, para libertar toda a frustração que sinto. Fecho os olhos e faço um esforço para recordar este último sonho, tão vivido. São os olhos de sempre, a única imagem recorrente. Uns olhos que ora me olham com desejo, ora com fúria. Eu disse que isto era um romance. E me chamam continuamente para viver aventuras. Há algum tempo, esta parte, opto por ignorá-los, mas sem sucesso. O despertador berra, estico o braço para o calar, mas assim que lhe toco, cai no soalho. Estremeço, arregalo os olhos e esfrego-os freneticamente. Levanto-me, cambaleante, direta para o chuveiro. Abro a torneira e entro, sem sequer pensar que a água possa ainda não estar quente. Prendo o cabelo num carrapito bem alto, molho-me e passo o gel de banho pelo corpo. As minhas maminhas estão maiores, repara agora. Para os meus 17 anos, não durmo muito. Não me lembro da última vez que não sonhei. Sonhos lindos, mas inquietantes e perturbadores. De regresso ao quarto, observo as plantas que tanto estimo, salpicando aqui e ali em várias totalidades de verde. São maioritariamente catos e suculentas. Não me dão muito trabalho, mas gosto de as mimar e da vida que transmitem. Abro a porta do armário e fixo-me no meu reflexo no espelho. As sobrancelhas e pestanas negras, em conjunto com os olhos verdes acinzentados e as olheiras profundas, dão-me um ar enfesado e doentio. Pareço mais pálida do que o habitual. Ara, a voz estridente da minha irmã, assusta-me. Hoje tenho de sair de casa mais cedo. Despacha-te. Ouço-a reclamar depois de abrir a porta do meu quarto. 5 minutos, Benny, digo e ela volta a descer as escadas. O meu instinto diz-me que tenho de estar o mais confortavelmente possível para conseguir sobreviver ao dia que começa. Aprendi cedo a confiar no meu instinto. Não seria a primeira vez, e muito menos a última, que os meus sonhos, receios e impressões se revelaram acertados. Visto uma blusa de alças, enfio umas calças de ganga e calço as All-Star. Puxo as orelhas ao lençol, apanho o despertador, inerte e chateado no chão, e pouso na mesinha de cabeceira. Ainda perdida nos meus pensamentos, ouço um estrondo vindo do piso térreo e o que me parece ser um grito abafado e alguém a chorar. Choro escadas abaixo para tentar perceber o que aconteceu. Entro na cozinha,
e a minha... Entro na cozinha e a minha atenção prende-se no chão, onde encontro a caneca favorita do meu pai partida em 1000 pedaços. Dizia: adoro-te, pai. Ofereci-lhe no último dia do pai. Desde então, ele usa-a sempre para tomar o seu café matinal. Quase sinto pena, mas o pânico estampado nos rostos da minha família dissipa de imediato essa sensação. Minha mãe e a minha irmã choram compulsivamente. O meu pai está pálido, feito estátua de cera, e Colt, o meu melhor amigo e o único rapaz que beijei, está a encher copos com água da torneira. O que se passa, mãe? Pai! Exclamo com a voz trêmula. A minha mãe, que nunca soube disfarçar uma má notícia, deixa-se desmascarar pelo tom de voz. É uma carta do Brasil. É sobre o avô. Colt vem para junto de mim e dá-me um copo para a mão. O meu pai, o teu avô, o avô. O meu coração acelera, irregular, ao ritmo das palavras do meu pai. O que aconteceu? Insisto. O avô morreu. O meu pai fala pausadamente, como que anestesiado. A cor some-se do rosto quando se encosta ao cadeirão da sala aberta para a cozinha. Observa a carta que trouxe a fatídica notícia presa entre os seus dedos e as tostas de queijo que arrefecem em cima do balcão de mármore preto. Eu sabia que o meu instinto estava certo e que o dia ia correr mal. Porra! Não! Um grito sufocado é a única coisa que me passa pela garganta apertada. Suores frios, como se cavalgasse em loop uma montanha russa a 100 km por hora. Colt apoia a mão no meu ombro e diz-me qualquer coisa que não percebo. Tem uma voz rouca, que não é ainda a voz forte de um homem feito, pois exibe um toque de doçura. Quando me vir para o encarar, ainda atordoada, ele desvia os olhos, constrangido, e retira a mão, como se eu lhe tivesse dado um choque. Desliza as alças da mochila pelos ombros e deixa-a cair no chão. Afinal de contas, nenhum de nós vai para a escola hoje. O que diz a carta? Eu quero ler. O meu pai estende-me a carta. Ele saiu na semana passada no barco e não voltou. Encontraram a embarcação sem vestígios do avô. Iniciaram as buscas há 5 dias, mas querem que eu vá lá para as encerrarem e para dar o corpo como desaparecido. Eu vou contigo. Compreendo que queiras ir, filha, mas a escola... Depois cala-se. Está bem, vens comigo, acaba por dizer resignado, abraçando-me com força. Sabe que não vale a pena dizer-me seja o que for, porque eu vou convencê-la a deixar-me despedir-me do avô. O meu avô, Anadir, emigrou para Uzela, América, após a morte da minha avó. Tinha o meu pai 3 anos. Aqui se radicou. Trabalhou muito, conseguiu construir uma boa vida. Proporcionou ao meu pai os estudos que ele próprio nunca teve e ajudou os meus pais a criarem-nos. Nunca mais voltou a casar. Dizia que a avó fora e seria sempre a sua única miúda. Por vezes encontrava-o a olhar para uma concha e a falar sozinho. Talvez a forma de se sentir mais perto da avó. Há 6 meses regressou ao Brasil, sua terra natal. Desde então, sinto-me triste. Sempre vivi aqui, em Atlanta, na América. Atlanta é um bom sítio para se viver. Uma cidade organizada, frenética e alucinante. Tem tudo o que se possa desejar. E, claro, o maior aquário do mundo. Ara, queres ir lá fora? Colt tem um ar muito sério. Estou habituada a vê-lo sempre sorridente. Sim. Colt conhece-me suficientemente bem para saber que o ruído da rua me distrairá.
mas em vez de ir para a porta, ele dirige-se à cozinha. Ouço a porta do frigorífico abrir e fechar uns segundos depois. Vou ter com a minha irmã. Passo-lhe a mão pelo cabelo e dou-lhe um beijo na testa. Benny, vai correr tudo bem, prometo. Mantenho a cabeça dela encostada ao meu peito. A Benedita tem o nome da nossa bisavó paterna. Sempre achei que era um nome demasiado formal, mas à medida que ela foi crescendo, posso dizer que se senta na perfeição. É mais nova do que eu e muito diferente de mim em todos os aspectos. Cabelo loiro e olhos azuis escuros, como a minha mãe. Apesar da sua postura circunspecta, é um pouco imatura. Queres vir lá fora? Não. Larga-me e enterra o rosto no pescoço da minha mãe. Também me chega à minha mãe, que me faz uma faixinha no rosto, com o braço livre, e me puxa para um abraço coletivo. Colt passa por nós, agarra-me a mão e guia-me com delicadeza até ao exterior, como se eu pudesse partir. Nunca me tratou desta forma. Também não exageres, refilo já do lado de fora. O que foi? Não me vai dar o treco. Mas na verdade, sinto-me meio desorientada e ele é o meu porto seguro neste momento. Eu sei, assento só para me fazer vontade. No jardim da frente, observo as dálias sedosas, fecho os olhos, recebo o ar morno desta manhã de junho. Este ritual melhora sempre o meu humor, menos hoje. Inspiro. Com o peito cheio de ar, recordo que faltam apenas 2 semanas e meia para a escola terminar. Estou no último ano do secundário e sonho com mais liberdade. Quero conhecer lugares exóticos e viver perto do mar. O oceano fascina-me desde a primeira vez que o vi, com apenas 2 anos. É a minha recordação mais antiga. Adoro aprender coisas novas, mas o conceito de escola não faz sentido para mim. Tenho uma média excelente e poderia ir para qualquer universidade que quisesse. No entanto, não é algo que eu aspiro neste momento. Ao contrário da minha mãe, que no último ano não se cansou de falar sobre o assunto e todas as semanas trouxe para casa um folheto de uma universidade diferente, eu gostava de tirar um ano sabático para viajar, mas prometi-lhe que pensaria no assunto e pesquisei 2 universidades que me parecem cumprir os meus requisitos. Sem lhes dizer, enviei a minha candidatura. Suspiro de volta ao presente. Sabes, sinto que ele está bem. Confesso por fim o que me vai na alma. Ara, prepara-te para o pior, murmura a medo. Tira do bolso traseiro das calças uma tablete de chocolate preto e parte um pedaço grande que me dá. Tenho a certeza de que ele está bem. Mas tu leste a carta. Não o encontraram. Contemplo a docilidade dos seus olhos cor de mel e sinto o impulso de o beijar. Inclino-me para ele, que se aproxima também, tocando-me com a mão no rosto. E é neste instante que vejo nitidamente os olhos que me perseguem em sonhos. Esses sonhos são sempre acompanhados de uma sensação de bem-estar e conforto, também de dor, revolta e confusão. É a primeira vez que os vejo acordada. A sensação é a mesma. Afasto-me de Colt, disfarçadamente, e ele passa as mãos pelas calças. Consigo ver que está envergonhado e que para um rapaz com o aspecto dele é inédito. Ele faz o género de, basicamente, todas as raparigas. Tem cabelo escuro, liso e curto, desgrenhado. Ao longo dos anos teve várias namoradas, que eu ajudei a conquistar com algumas dicas. O que lhe sobra de charme, falta-lhe em jeito. Embora não perceba nada de rapazes nem de namoros, sei o que nós, raparigas, queremos e do que gostamos. Por isso, sempre que ele me pedia conselhos, eu ajudava-o. No ano passado, pelo seu aniversário, fomos a um concerto. Não sei se do entusiasmo, do calor, do barulho ou tudo junto. Ele foi buscar uma bebida ao bar e quando chegou junto de mim, beijou-me inesperadamente. Um beijo hesitante a princípio, depois longo e saboroso. Foi o meu primeiro e único beijo. Não sabia bem o que esperar,
Só conhecia as descrições dos livros e o que ouvia minhas colegas falarem. Comigo não houve fogo de artifício, nem fiquei com a cabeça à roda, mas acho que não foi um mau beijo. Ele já tentou beijar-me outras vezes, mas por receio nunca me envolvi dessa forma, ainda que agora tudo o que eu queira seja envolver-me a sério, talvez pela devastação que corre dentro de mim, mas não posso induzi-lo num erro que nos poderá custar a amizade. Não estou certa de que o meu coração quer, e até saber, terei cuidado. Vamos para dentro, eles precisam de nós. E só quero fugir desta situação embaraçosa o mais rapidamente possível, penso. Colt coloca a mão no meu ombro e olha-me com ternura. Os seus olhos quentes fazem-me sentir a pessoa mais sortuda à face da terra por tê-lo comigo. Ara, eu vou contigo ao Brasil. Sei que mesmo que me oponha, não irei demovê-lo de permanecer ao meu lado. É o momento mais marcante e triste da minha vida. Ele esteve sempre presente em todas as situações importantes, desde o meu primeiro recital de balé até à prova de natação para as competições juvenis nacionais. No fim de semana passado, sempre do meu lado. Eu tento fazer o mesmo por ele, desde o divórcio dos meus pais, dos seus pais, quando ele tinha apenas 9 anos. Foram tempos tão difíceis que lhe custaram um ano letivo. Por isso é que frequentámos o mesmo ano. Ao voltar para casa, recordo que na semana anterior falei com o avô ao telefone sobre os resultados da competição de natação. Ele ficou muito satisfeito por saber que conseguia apurar-me. Contei-lhe que estou também a treinar para uma prova da apneia. As suas últimas palavras foram: adoro-te, fica à tua espera no mundo real dos sonhos. E desligou. Quando entramos, sou surpreendida pelo facto do meu pai estar a pesquisar um voo para 5 pessoas, mas não comento. Limito-me a abraçá-lo com força. O cabelo que eu herdei e a pele morena que eu gostaria de ter herdado dão-lhe um ar de menino. Um menino que parece ainda mais perdido do que eu. O meu coração parte-se um bocadinho mais ao vê-lo assim. A viagem é longa e cansativa. Após 2 longos voos, aterramos finalmente em Foz de Igaço. O meu pai adianta-se e vai ao balcão da renta-car requisitar o carro que alugou pela internet, enquanto nós esperamos pelas malas junto ao tapete rolante. À saída, somos recebidos, simpática e efusivamente, por profissionais encarregados de abordar os turistas, que chegam constantemente, vendem transfers para os hotéis e aluguer de táxis. Consigo responder a algumas questões simples e agradecer em português os cumprimentos que vamos recebendo. Depois de uma reunião familiar, decidimos ficar em casa do avô em vez de nos instalarmos num hotel, por ser o que ele desejaria. Parámos algumas vezes para pedir indicações até que entramos numa estrada de terra batida, ladeada de grandes árvores. O caminho está coberto de pedras, folhas secas, galhos e pequenos ramos partidos, que o meu pai evita, como se tratasse de uma prova de obstáculos. O cheiro fresco da terra é agradável e a umidade sente-se no ar quente. Chegamos. À nossa frente, uma casa alegre, pintada, recentemente de amarelo torrado, destaca-se na paisagem como um girassol num campo de golfe. As portadas brancas, imaculadamente pintadas, revelam que alguém tratou delas há pouco tempo. Eu já a tinha visto numa fotografia que o avô guardava no seu álbum, mas aqui a casa parece ainda mais idílica. Um pouco à frente, por entre as densas árvores, o rio, onde o avô aprendeu a nadar e a pescar, dir-se-ia uma paisagem saída de um conto de fadas. Pela expressão nos seus rostos, percebo que os outros sentem o mesmo que eu. Tanto quanto me lembro, o avô dizia que as chaves ficavam sempre debaixo do tapete. Antecipa ao meu pai. Sobe as escadas para o terraço e retira a chave do esconderijo. Estou nervosa. É invulgar sentir-me assim. Consigo quase sempre controlar minhas emoções de forma a transmitir calma
e segurança. Mas não estou a sair-me bem neste momento. O meu pai abre a porta e espreita. A minha mãe pousa-lhe a mão esquerda nas costas e acaricia-o para lhe transmitir conforto. Ele dá o primeiro passo. Entramos calma e ordeiramente, ainda em silêncio, como se esperássemos atividade dentro de casa. A entrada dá diretamente para uma sala, com uma mesa antiga e convidativa, pensada para acomodar uma grande família e os convidados que apareçam. Abrimos 2 janelas com portadas de madeira. A claridade e o ar fresco irrompem por ali. Os raios de luz beijam as paredes e o soalho. A casa transforma-se, de verdade, numa visão deslumbrante. Os tons escuros da mobília, as cores garridas dos cortinados, a textura dos sofás e os cheiros agradáveis fazem qualquer pessoa sentir-se bem-vinda. Crescem em mim as saudades do avô e a sensação de que ele está em segurança intensifica-se. A Benny abana um papel que tira de cima da mesa da sala e começa a ler, para si. O que é isso? Pergunto. Ela encolhe os ombros. É para o pai. Entrego-lhe e ele começa a ler lentamente, mas em voz suficientemente alta para que possamos ouvir. Só. Querido Caspian, não chores a minha partida, porque estou feliz. Estou onde há muito tempo querias estar, com a tua mãe. Tenho muito orgulho em ti, no homem que te tornaste e na linda família que criaste. Por isso não sinto arrependimento e sei que tomo a decisão certa. Este é o momento de vos deixar. A casa de musgo é agora vossa. O meu único desejo é que conheças e mostres às meninas onde o avô nasceu, cresceu e foi feliz. Mari, obrigado por teres cuidado sempre tão bem deste velhote. És a filha que nunca tive. Fico tranquilo por saber que o Caspian te tem do seu lado. Conto contigo para aguentares o forte. Benedita, és o meu tesouro. Não tenhas medo, tens um espírito bondoso. Acredito em ti. Ara, minha querida neta, não te esqueças de que os sonhos são como o mar, infinitamente profundos e reais. Não há impossíveis. Estarei à tua espera no mundo real dos sonhos. Amo-vos muito. Anadir. Uma carta simples, sucinta, que diz tudo. O avô suicidou-se. Não foi acidente nem acaso. Ele quis pôr fim à vida, nos seus próprios termos. Nem posso acreditar. Recuso-me a acreditar. E aquela estranha frase de novo. Será verdade, pai? Indago. É a letra do avô. Assevera num tom monocórdico. No dia seguinte, tratámos do funeral. A insistência do avô para eu aprender português revela-se bastante útil, já que mais ninguém teve gosto nisso. Sinto-me orgulhosa e agradecida a ele. Ainda que pouco saiba falar da sua língua materna. O dia do adeus é muito difícil. Lançámos flores no rio Igaço, um gesto simbólico. Depois, durante a leitura do testamento, somos informados de que o avô é, afinal, dono de uma pequena fortuna. Os terrenos circundantes à sua casa, que ele arrendou durante anos a turistas, pertencem ao Parque Nacional de Igaço. Os seus bisavós adquiriram-nos e construíram neles antes da lei o proibir. Valorizaram bastante ao longo dos anos. Parece que a região é muito visitada por turistas durante todo o ano, devido às famosíssimas cataratas do Igaço, que o Brasil partilha com a Argentina.
que se pode avistar do outro lado do rio. Ficámos também a saber que a herança foi dividida entre mim e a minha irmã. Esta notícia arrebatadora deixa-nos em estado de choque durante largos minutos. Colt parece afogueado com o excesso de informação. Ou será do calor? Não sei, pois continua tão sossegado e invisível como uma lesma numa alface. Sei que é difícil, mas nada de tristeza. Era isso que o seu pai queria, diz o anafado advogado ao despedir-se de nós. Era um amigo, um homem extraordinário. Tenho a certeza de que seria precisamente isso que a Nadir vos pediria. Remata, movendo pesarosa e emotivamente os ombros largos e a sua grande cabeça. Obrigada, Dr. Jonas, retribuiu o meu pai. Dr. Jonas, rasteiro, um homem de quase 60 anos e constituição forte. É advogado e amigo de infância do meu avô, Nadir. Filho de um juiz americano e de uma jornalista brasileira. Nasceu na América, onde os seus pais trabalhavam, e lá se formou. Numa das viagens à terra natal da sua mãe, conheceu a Aline, uma rapariga brasileira com quem acabaria por se casar. Assim, por aqui ficou, mas sem nunca perder o contacto com o meu avô. Se precisarem de alguma coisa, não hesitem, estou sempre contactável, diz, batendo nas costas do meu pai, talvez com força a mais. À tarde, satisfazendo um pedido específico do testamento, temos um itinerário planeado. Como o advogado nos explicou, o meu avô queria que nos divertíssemos e fôssemos felizes na sua terra. Preparou tudo para a nossa chegada. Vamos conhecer a usina hidrelétrica de Itaipu, o Parque Nacional de Igaço e as Cataratas. No entanto, as possibilidades envolvidas na opção suicídio martelaram na cabeça, mas ainda não estou preparada para falar acerca do assunto. No fim da visita à usina, que o meu avô ajudou a construir em 1975 e 1976, percorremos o parque num comboio ecológico que nos permite ver as diferentes e variedíssimas espécies de animais, árvores, flores e sobretudo as borboletas que existem neste santuário. No final do trilho, convidam-nos a fazer um macuco safari. Primeiro, penso que seremos transportados pela selva de Jeep, para ver animais ainda mais exóticos e selvagens. Mas somos apanhados de surpresa quando nos entregam coletes salva-vidas e nos indicam uma enorme lancha rápida. Flutua no rio largo e turvo e tem já algumas pessoas lá sentadas. Eu não vou, diz Benedita, assustada. Anda lá, Benny, vai ser giro. Tento convencê-la. Se a tua irmã não quer ir, não faz mal, não precisas de ir, filhota. Tranquiliza a minha mãe. Neste momento, estou sem paciência para mais uma das suas birras. Olho para Colt. Encolho os ombros e reviro os olhos em sinal de desistência. Ele sempre foi muito mais paciente do que eu. Estamos parados ao lado de um carrinho de gelados e peço 5 picolés ao homem simpático que pregoa as maravilhas dos seus doces congelados. Ofereço um a cada. Senta-te ao pé de mim. Não te largo, prometo. Sugere Colt. Se cairmos à água, caímos os dois. Que dizes? Tenta parecer entusiasmado, enquanto passa a mão pelas costas da minha irmã para a incentivar. Está bem, vamos. Mas se eu não gostar, vão ter de maturar. Replica. Obrigado pelo hostel, Tococim. Eu não tenho qualquer dúvida de que ela cumprirá a sua promessa. Minha mãe piscou o olho a Colt em sinal de agradecimento. O meu pai, entretanto, foi para o barco e está de braço esticado a ajudar os que entram, mas algo me distrai. Uma borboleta, quase o tamanho da palma da minha mão, pousa-me no cotovelo. Não me mexo para não a espantar. As cores vivas, as asas trabalhadas e quase translúcidas,
Lembro-me uma pequena fada brilhante. Fica ali alguns segundos, como que a cumprimentar-me, e depois voa para as árvores. Ainda assim com o olhar, mas perco-a de vista. Vou para o barco, encaixo as alças da mochila nos ombros e entro. Já não há lugar nos bancos e, por indicação do guia, sento-me na borda do barco. O barco avança lentamente em direção a umas cataratas mais pequenas, enquanto o guia dá as indicações com entusiasmo de quem o faz pela primeira vez. Benny apodera-se de Colt de tal forma que ele quase fica roxo por ela o apertar com tanta força. Sorriu perante esta imagem. Avançamos então a toda a velocidade para uma cascata gigantesca. O guia chama-lhe Garganta do Diabo. O vento e as grossas gotas d'água que caem lá do alto batem-me no rosto. Fazem-me sentir-me agradecida ao meu avô. Olho para o meu pai, ele está com um sorriso semelhante ao meu e percebo que também começa a sentir-se em paz. Para que todos possam contemplar esta maravilha da natureza da mesma perspectiva, o barco gira sobre si mesmo, num peão, a escassos metros da grande queda d'água. É tudo tão rápido, não sinto sequer o meu corpo escorregar na borracha ao ser projetada do barco. Tento orientar-me e tenho um vislumbre dos rostos assustados dos outros passageiros. A água fustiga-me como um martelo pilão no almofariz. Esbracejo para que me vejam nesta imensidão d'água. Bato as pernas com força para que me tirem daqui, mas nem o colete me mantém à tona e o desespero começa a instalar-se. Luto. Um redemoinho forma-se em torno de mim, prendendo-me uns movimentos. Tento, no meio daquela imensa massa d'água, ver onde está a minha família. Olho para cima para ver se há alguém ou alguma coisa a que me agarrar, mas continuo a ser sugada para baixo. A espiral, cada vez mais forte, acaba por vencer. Fecho os olhos e penso pôr em prática as minhas aptidões para reter o ar. Faço o possível para não entrar em pânico, mas percebo que estou sozinha, prestes a afogar-me, e também que morrerei, aqui mesmo, se ninguém me ajudar. Mentalmente grito por socorro, mas é inútil, ninguém me ouve. Penso na minha família, em Colt. Sinto uma dor aguda por saber como vão sofrer com a minha perda. Desejo que saibam o quanto os amo e arrependo-me de tudo o que não fiz. A água torna-se mais densa, escura, e uma sensação de calma toma conta de mim. A umidade gelada inunda-me os pulmões e eu sei exatamente o que me espera. Avô, vou ter contigo. É a última coisa que penso antes de me entregar ao meu destino. Superfície. Junho, Colt. Não é desculpa, é um facto. Não consigo controlar. Posso culpar a idade, as hormonas, ou até mesmo dizer que este tipo de comportamento é inato em nós, machos. Mas a verdade é que não consigo controlar quando estou perto de Ara. Ou melhor, até consigo, mas fazendo as figuras mais tristes e ridículas. Resumindo, de um verdadeiro anormal, estou sempre a questionar-me se ela reparará, ou se repara sequer em mim. Somos amigos desde crianças, desde que me lembro, aliás, e gosto da sua maneira de ser, sempre disposta a partilhar e ajudar os outros. Está nos detalhes mais pequenos. Avisar uma colega que tem uma nódoa na roupa, devolver uma coisa que alguém deixou cair, ajudar um velhinho com as compras ou atravessar a rua. Ela não se apercebe, é instintivo. E isso fez de mim uma pessoa melhor, também. Porque com o tempo, percebi que estes pequenos gestos podem fazer toda a diferença no dia de alguém. Comecei a perceber os meus sentimentos por ela por volta dos 13 anos, na escola, quando a observava de longe, isolada, a ler um livro,
os olhos verdes penetrantes escondidos pelo cabelo, enquanto distraidamente enrolava uma mecha comprida no dedo. Fiquei absorto, como que transportado para um outro mundo, um universo paralelo onde só nós existíamos. Claro está que os que me rodeavam perceberam e fui ridicularizado durante uma semana. Desde então, sou mais cuidadoso a esconder as minhas emoções, mas não deixo de tentar que ela repare em mim. E não apenas como amigo. Muitas vezes peço-lhe uma opinião sobre raparigas que nem sequer fazem parte dos meus planos. Só para ver se ela tem ciúmes. Está decidido, sou mesmo anormal. Também faço questão de estar sempre presente em todas as ocasiões importantes. Não porque acho que isso poderá jogar a meu favor, mas porque gosto realmente e importo-me com ela. Ela e a sua família são também a minha família. Certa vez beijámo-nos. Estávamos num concerto e ela olhava-me com aqueles enormes olhos astutos, tomados de desejo, mesmo a pedir que eu a beijasse. E assim fiz. Quando regressei do bar, de onde a observava, nem hesitei. Dei-lhe o que ela ansiava. Foi um beijo apaixonado e não percebo porque é que ela nunca mais aceitou nenhuma das minhas tentativas posteriores. Ara dedica-se à escola e aos hobbies, com o mesmo afinco. Muito disso deve-se a que sua mãe seja enfermeira, com horários de trabalho rotativos, o que faz com que a Ara tenha de ajudar o pai e a irmã em casa. Deve-se também a Anadir, que eu, com muito carinho, trato por avô, apesar dos ciúmes que isso provoca nos meus avós biológicos. Era um homem fantástico. Ficou viúvo, ainda jovem, e não voltou a casar. Eu achava que o nosso amor seria excepcional. Por vezes pergunto-me se isto será amor verdadeiro ou obsessão, e também como reagiria eu se lhe abrisse o meu coração e ela me rejeitasse. Já passaram 36 horas desde o seu desaparecimento. E ainda vivo aquele momento como se fosse agora, e de cada vez que penso nele, sou invadido por pânico e ansiedade. O barco transportava-nos rio acima. Enquanto tento tirar algumas fotografias com o telemóvel, observo Ara, que vai sentada ao meu lado esquerdo, na borda do barco. Sorri para os pais, tentando livrar-se dos cabelos que se agitam à frente do rosto. Benny chama-me a atenção, com pancadinhas suaves na coxa e com o dedo indicador estendido em direção às colossais cataratas que emergem diante de nós. Quando dou por ela, já a Ara estava na água a esbracejar. Não penso um segundo antes de me atirar atrás dela. A corrente é forte, nado com força, desesperado para alcançar, quando sou puxado para trás e bato com as costas no barco. Vocifero e contorço-me para me libertar e poder socorrê-la, mas 2 pares de mãos puxam-me para dentro do barco, onde todos olham aterrorizados para a tragédia que decorre. Um barco vazio depressa chega junto do nosso e os outros passageiros passam, um a um, em segurança, para serem levados para a terra. Benny chora e Mari grita, desenfreada, de braços no ar, para alguém fazer alguma coisa. Atiram boias na direção dela, mas a corrente é tão forte que a leva mais ao fundo a cada segundo que passa. Caspian, o pai, tenta com os outros 2 tripulantes agarrar a Ara da mesma forma que fizeram comigo. Preparo-me para saltar novamente quando uma mão forte se bate no meu peito e me segura com força pelo colete salva-vidas. Para tentar de alguma forma acalmar a sensação de pavor que me domina, empurro o homem violentamente com os olhos presos nos dele. Tira as patas de cima de mim! Berra a sacudir os braços freneticamente, pronto para lhe dar uma cabeçada se ele não me largar. Os minutos que seguem até chegar um barco com mergulhadores duram uma eternidade. Assim que se aproximam do local, 2 homens rãs atiram-se para a água. Nesse momento, olho para o meu relógio e começo a contar. Tenho de encontrá-la rapidamente, porque temo que, com a força da água, ela possa ter sido levada para o fundo numa questão de segundos. Agora,
Para onde quer que olhe, vejo a cabeça da Ara e o colete cor de laranja a boiar. O nosso mundo desaba, vendo as horas passarem, e ela não há meio de aparecer. Ainda não voltámos a casa. Simplesmente estamos aqui à espera. Desde a primeira hora das buscas, Caspian consegue convencer o comandante, o tenente-coronel Chernovic do batalhão de busca e salvamento do Corpo de Bombeiros, a deixar que um de nós, ele, Mary ou eu, vá no barco das buscas. Benny revolta-se quando lhe dizemos que achamos melhor ela não sair com o barco, pelo que se recusa a falar connosco desde então. Tento estar em cima do acontecimento, ver e perceber como eles organizam as operações de resgate. Recolho o máximo de informação que consigo e quando o nosso tradutor chega, não paro de lhe perguntar o que eles dizem. Ele traduz todas as minhas questões e dúvidas. Motos de água, lanchas rápidas, helicópteros, mergulhadores e equipas de salvamento são ativados e neste momento encontra-se no local quase 30 pessoas. Dividiram o rio em partes, uma equipa de mergulhadores, a montante e outra a junçante, a varrer a zona desde o Marco Zero. O acesso é muito difícil, devido às fortes correntes, o que dificulta muitíssimo o trabalho e coloca em risco a própria segurança dos mergulhadores. A lua já vai alta e eu estou a chegar à terra com o último barco, que encerra por hoje as buscas. Já deviam ter terminado há largas horas, desde o pôr do sol, mas por ali continuaram com grandes holofotes a apoiá-los. Neste momento, contudo, devido à fraca visibilidade, por causa do nevoeiro que se levanta e ao cansaço, até eu percebo que eles têm de parar. Não, não podem parar. A minha filha está em algures. A minha filha, percebem? Grita Mary para o chefe que lidera as buscas, assim que o ouve dar ordem de retirada e convocar todos para as 6:30 da manhã em ponto. Minha senhora, começa o homem moreno de cabelo curto e escuro. Fala inglês com grande dificuldade, muito pausadamente. É quase 1 da manhã. Os meus homens estão cansados e não há visibilidade. Temos de descansar um pouco e regressaremos logo pela manhã. A senhora também devia descansar. Não! Exclama Mary. Vocês não podem parar agora. Minha filha é uma excelente nadadora. Ela foi com a corrente e deve estar inconsciente, agarrada a alguma coisa, um tronco de árvore ou qualquer coisa. Tem filhos, comandante? Mary fala apressadamente, sem fazer pausas para respirar. Sim, minha senhora. Retorque o homem pacientemente. Se fosse seu filho, o senhor parava para descansar? Pergunta de olhos esbugalhados e raiados de sangue. Caspian intervém. Mary, eles têm razão. Diz. Fazia-te bem descansar um pouco e os miúdos também. Olha para Benny ao enfatizar a palavra miúdos. Ela está sentada dentro do carro, no lugar do condutor com a porta aberta para escutar o que se diz e continua a chorar. Ela fita o marido com um olhar hostil e ele puxa para o seu peito e abraça. O som abafado do seu choro é de partir o coração. Mary, se eu vos levar a si e a Benny a casa para descansarem um pouco? Ela não vai descansar sem um de vocês por perto. Pôs-lhe a mão nas costas, mas tenho os olhos postos em Benny, que entretanto se deita no banco de trás do carro. Assim nós poderemos ficar por aqui. Não sinto cansaço, apenas medo. Apesar de saber que ficaremos aqui apenas à espera até às 6:30 da manhã, não me quero afastar. Mária levanta ligeiramente o rosto do peito do marido e a sua expressão está mais suave. Os olhos baços, sem vida. E vocês, quando descansam? Observa preocupada. Tens razão, diz Caspian, cingindo o corpo delgado da mulher contra si. Cerra os olhos e dá-lhe um beijo no cabelo. Regressamos todos. Vão andando para o carro.
Volto já. Passados uns minutos, encontro Caspian junto a uma das mesas de plástico brancas. Observa fixamente um papel. Elas estão à nossa espera. Informe-me. Acho que nem me ouve. Perdi os dois. Passo uma mão pelo cabelo despenteado e continua. O meu pai e a minha menina, diz agitando no ar o papel que tem nas mãos. É a carta que a Nadir deixou. Já li e reli. Pus a hipótese de ele ter uma doença terminal. Mas falei hoje de manhã com o médico, que me assegurou que ele estava saudável como um touro. Sempre me pareceu feliz, murmurou. Ele foi feliz e teve uma vida preenchida. Digo numa tentativa inútil de lhe prestar algum conforto. Não sei mais o que dizer. Limito-me a pôr a mão no seu ombro e a permanecer do seu lado. Gostas muito da minha filha, não gostas? Pergunta num tom de voz monocórdico. Não gosto apenas, sussurro. Ela é a minha melhor amiga e confidente. Penso que é a minha alma gêmea e que um dia ainda lhe vou conquistar o coração. Mesmo com a pouca luz que nos rodeia, vejo a expressão no rosto de Caspian mudar. Percebo que eu falar de Ara, como se ela estivesse aqui connosco a fazer planos com ela para o futuro, o incomoda. Vamos encontrá-la, Caspian. Tenho a certeza. A Ara é resistente e se alguém consegue escapar a isto, é ela. No fim da frase, a minha voz está já a um fio. Não posso garantir que a Ara tenha sobrevivido, mas até encontrarmos o seu corpo, para mim, ela continua viva. Vamos, murmura rendido, encolhendo os ombros. Levanta-se lentamente, como se tivesse envelhecido 10 anos. Tenho de confortá-las. Algo se transforma nos seus olhos. É mesmo dele. Tentar confortar todos à sua volta quando o seu mundo está a ruir. Rodo o meu corpo de modo a passar o braço pelos seus ombros, numa tentativa de o confortar. Vamos, eu conduzo, digo. Chegamos a casa e Caspian vai direto à cozinha. A minha intenção é ir para o quarto, tomar um duche, beber um café e fazer tempo para sair, mal batam as 5. Mas Mary pede-me para esperar enquanto prepara um lanche rápido para comermos. Presto-me a ajudá-la, mas Caspian já está, frenético, a preparar sanduíches. Trabalha como se as santos fossem solucionar todos os nossos problemas. Mary abre uma porta do armário alto, onde está uma garrafa de vodka. Seu olhar é vago e cheio de sofrimento. Pega num copo. Fico admirado, porque nunca a vi beber, mas compreendo, porque até a mim me apetece. Mas baixa os braços, enche-o com água e bebe tudo de uma vez, como se saciar-se o sede lhe lavasse a dor. Saio da cozinha com uma chávena de café e uma de chá. Sento-me na mesa do centro da madeira, posicionada em frente ao sofá, onde com o olhar mortiço está Benny. Pôs o meu café e estendo-lhe a chávena de chá. Como estás? Pergunto. O seu rosto oval está corado e os olhos, que costumam ser azuis, estão quase pretos. Por que fazes essa pergunta, num momento destes? Como achas que estou? Desculpa, só quero ter certeza de que vais conseguir descansar um pouco. És como uma irmã para mim, Benny. Sabes disso, não sabes? Sei. E sei também que estás apaixonado pela minha irmã e que nunca tiveste coragem de te declarar. O que faz isso de ti? Cobarde. Sua voz é rouca e agreste, carregada de ódio. Em tantos anos de convivência nunca ouvi Benny falar assim com ninguém. Estás triste e cansada. Por que não tentas descansar um pouco? Aconselho, colocando a minha mão no seu joelho. Deixa-me, já não te posso ouvir. Cospe as palavras de modo rude, levantando-se derrompante para subir as escadas que dão acesso aos quartos. A voz de Mary
Impede-me de ir atrás dela. Esfrega as têmporas com o polegar e o indicador direitos e inspiro profundamente. A miúda está descontrolada e alguém tem de chamá-la à razão. Está a sofrer. Compreendo. Mas estamos todos. Deixa-a ir, pede Mary. Está apenas confusa. Sabes o quanto ela te adora? Levanto-me, pego num pão do prato que a Mary segura, dou-lhe um beijo no rosto desolado e vou para o meu quarto. Consigo descansar algumas horas e às 6:15 estou a chegar de novo ao sítio onde está montado o acampamento. A Nadira ensinou-me a conduzir quando eu tinha 14 anos e lembro-me do orgulho que senti quando mostrei à Ara a minha recente aptidão. Obviamente que ela não parou de chatear o avô, enquanto ele não ensinou também. Passado um mês, já os dois estávamos ansiosos por fazer 16 anos para podermos tirar a carta de condução. O percurso de 30 minutos até ao local onde estava montado o acampamento de buscas é um acumular de ansiedade. E se nunca mais vir a Ara? Penso obsessivamente. Combinamos que sou o primeiro a sair com o barco e Caspian chamará um táxi para os trazer ao meio-dia. Hora a que sai outra equipa. À minha frente apresentam-se 3 enormes tendas brancas que protegem do sol intenso o equipamento, os instrumentos, as mesas e cadeiras que já cá estavam. Polícias, bombeiros, investigadores estão ocupados a trabalhar em computadores, mexem em documentos, papéis e mapas. Ao meu lado direito, a 3 metros de distância, vejo o comandante dos bombeiros prestar declarações. Na mão tem uma foto com a descrição da Ara e mostra ao grupo de jornalistas e curiosos que se juntam. Atravesso a estrada em passo de corrida para evitar ser visto pelos jornalistas. Quando me aproximo da cancela improvisada, ouço o meu nome. Colt, não é? Mário Fabrici, Record News. Apresenta-se um jornalista moreno, da minha altura. Embora sem a minha magreza, traz atrelado um operador de câmara. Os seus olhos, cor de avelã, são vibrantes e astutos. Eu nada digo. O senhor é que é o namorado? A Ara era boa nadadora? Pode falar-nos um bocadinho acerca dela? Uma fonte segura disse-nos que um dos seus hobbies era a natação. Confirma? Ele não se detém, sequer para respirar, e fala inglês com um sotaque perfeito. Sinto o estômago às voltas e bilis amarga na garganta. A minha vontade é mandá-la à merda, mas reprimo um insulto quando grito. Era não, é, digo sem olhar para ele ou para a câmara, enquanto o oficial me deixa passar. Ouço-o continuar a falar, mas acelero o passo. Ouço a última pergunta ao longe. Acha possível que ela esteja viva? Formula a pergunta em inglês e depois em português. Sinto medo e não sei como reagir. Por isso faço uma promessa a mim próprio. Nem que demore a vida inteira, eu vou encontrá-la ou morrerei a tentar. Neste momento, nada mais há a fazer. Talvez apenas reunir forças para aguentar o que nos espera. Ou ainda uma outra coisa que irá fazer-me sentir, por breves instantes, novamente um ser vivo. Faz-me da confusão e, em vez de acompanhar o rio, embrenho-me na floresta, pouco densa nesta zona, de forma a procurar um local onde não possa ser visto, ouvido e incomodado. Preciso de ficar sozinho. Dou por mim a pegar no telemóvel e carrego na tecla 1, o número de marcação rápida da Ara. A mensagem familiar faz-se escutar. O número para o qual ligou não pode neste momento ser contactado. Deixe mensagem após o sinal. A seguir o bip que antecede a mensagem gravada. A ideia de ouvir a sua voz dá-me um aperto no estômago. Olá, sou eu. Neste momento não posso ou não quero falar. Tens o direito de permanecer calado. Contudo, se quiseres, deixa mensagem, mas o que disseres será gravado e poderá ser usado contra ti. Um calafrio percorre-me as costas e a esperança que tenho de encontrá-la com vida some-se do corpo.